A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu estou grato a Deus pelo privilégio de estar de volta à sua casa e partilhar com a sua família a palavra de Deus. Hoje nós vamos tratar de um assunto soleníssimo, da mais alta importância para a Igreja Evangélica Brasileira. Nós vamos conversar no programa de hoje sobre o tema reavivamento ou sepultamento. Chame a sua família, convide seus amigos, porque certamente Deus tem algo muito importante para a Igreja Brasileira na mensagem de hoje. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos a presença do reverendo Arival Dias Casemiro, pastor da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, de São Paulo. Reverendo Arival, seja bem-vindo aqui ao Verdade e Vida. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, esse programa que tem abençoado o Brasil, a família brasileira. Muito obrigado pelo convite. Reverendo Arival, hoje nós vemos aí um crescimento, entre aspas, de muitas igrejas. Será que o Brasil precisa de um avivamento? Eu creio que sim. O fato de estarem surgindo igrejas novas, isso não quer dizer que o Evangelho está sendo pregado na sua essência. Há muita comercialização de fé, há muitos interesses comerciais. Às vezes nós estamos confundindo o verdadeiro Evangelho, a pregação da Palavra de Deus, com a abertura de igrejas que, entre aspas, que comercializam a fé. Mas, por outro lado, também nós vemos aí que existem muitas igrejas mortas. Qual esse contraste, né, de crescimento e igreja morta? De fato, nós precisamos separar o conceito de igreja históricas e igrejas neopentecostais e pentecostais. De fato, há muitas igrejas históricas que têm morrido pela omissão do trabalho de evangelização, da pregação fiel das Escrituras Sagradas. E a culpa de tudo isso, eu creio que é da liderança das igrejas, né? Os pastores, os presbíteros, que de uma certa forma estão sendo omissos em pregar o verdadeiro Evangelho, em levar a palavra de Deus como ela deve ser pregada e compartilhada. Reverendo, o senhor está com um projeto novo aqui em São Paulo, certo? Recentemente eu tive a oportunidade de visitar lá a sua igreja presbiteriana de Pinheiros, ali na Marginal Pinheiros, e o senhor está com um projeto chamado Conexão com Deus. O que consiste esse projeto Conexão com Deus? Esse é um projeto de evangelização, de pregação expositiva das Escrituras Sagradas. O pastor Hernandes tem encabeçado esse projeto, ele tem pregado todas as segundas-feiras lá em Pinheiros, e a ideia é nós, de fato, oferecermos uma opção para as pessoas que estão buscando a verdade, que estão interessadas em ouvir o verdadeiro Evangelho. E o reverendo Hernandes, então, prega ali todas as segundas-feiras e tem sido um oásis ali em São Paulo, naquela grande metrópole, para aquelas pessoas que estão em busca da verdade. Qual o tema que vocês estão abordando ali nesse projeto Conexão com Deus? O projeto Conexão com Deus, ele tem um foco evangelístico, mas todas as semanas o pastor Hernandes prega num tema diferente. Então ele prega sobre família, sobre os problemas da família, a salvação da família, prega sobre os problemas contemporâneos e o foco é a exposição simples da Escritura Sagrada, a exposição fiel, trazendo a palavra de Deus de fato como alimento para aquelas almas que estão famintas. E o nosso objetivo é, de fato, evangelizar. Como é que as pessoas podem ir ali? É pago? Como é que as pessoas é de livre acesso? Como é esse? Qualquer pessoa que quiser ir, não importa se é cristão nominal, se faz parte de qualquer igreja evangélica, ou católica, ou espírita, a palavra de Deus é para todos. Então, toda pessoa que sentir a necessidade e desejar ouvir a palavra de Deus na sua simplicidade e na sua profundidade, é só ir ali na Marginal Pinheiros. Nós temos estacionamento ali gratuito e é um momento muito especial, é numa segunda-feira, né? É fácil acesso, o culto geralmente demora, tem uma duração de 1h30 no máximo, e o foco ali é a exposição das Escrituras Sagradas.
Mas fica em que? O senhor disse na Marginal Pinheiros, Fica junto à ponte da cidade universitária, né? A Marginal Pinheiros, no sentido Lapa, encostado na ponte da cidade universitária. De fácil localização, fica bem na esquina, em frente à estação de trem da cidade universitária. Agora, o horário dessa programação? Às 20 horas, na segunda-feira. 20 horas, segunda-feira. Toda segunda-feira nós estamos ali pregando a palavra de Deus. Então os amigos telespectadores ficam perguntando onde é que o reverendo Hernandes vai estar. Não é dia de concorrer com a sua igreja, certo? Mas se você quiser ouvir a exposição da palavra de Deus, fiel exposição da palavra de Deus, o reverendo Hernandes está toda segunda ali na igreja de Pinheiros, ali na Marginal Pinheiros. Reverendo Arival, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem evangelística para os amigos telespectadores que agora estão nos ouvindo e que receberam esse convite seu aí para estarem na próxima segunda-feira ali na sua igreja. Eu quero dizer para todos que estão nos assistindo agora que no meio dessa pluralidade de religiões, de discursos religiosos, prevalece Jesus Cristo. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele não é uma opção, ele é de fato o verdadeiro caminho que nos coloca em conexão com Deus. Se nós quisermos ter comunhão com Deus, acesso à presença de Deus, isto se dá exclusivamente através de Jesus Cristo. Reverendo Arival, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui, abençoadora aqui no programa Verdade e Vida. E por enquanto nós vamos a essa mensagem musical e logo após, a mensagem que Deus preparou para o seu coração. Hoje o reverendo Hernandes estará abordando o tema reavivamento ou sepultamento. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Inclinar-me-ei ante o teu trono e depositarei toda a minha vida, soberano Deus. Reconhecerei o teu domínio e proclamarei: sou teu servo, eterno Rei. Palácios, coroas, riquezas não tenho, a terra e o céu, tudo enfim te pertence. Oferto minha vida, o que sou pra ti, Jesus. Inclinar-me-ei ante o teu trono e depositarei toda a minha vida, soberano Deus. Reconhecerei o teu domínio e proclamarei: sou teu servo, eterno Rei. Palácios, coroas, riquezas não tenho, a terra e o céu, tudo enfim te pertence. Oferto minha vida, o que sou pra ti, Jesus. Palácios, coroas, riquezas não tenho, a terra e o céu, tudo enfim te pertence. Oferto minha vida, o que sou pra ti, Jesus.
Hoje nós vamos tratar do tema reavivamento ou sepultamento. E vamos conversar sobre este assunto à luz de Apocalipse, capítulo 3, versos de 1 a 6. A igreja não é o que ela pensa que ela é. A igreja não é o que as pessoas dizem que ela é. A igreja é o que Jesus diz que ela é. Quando nós nos voltamos para o livro de Apocalipse, sobre as 7 igrejas, vamos perceber que a igreja de Esmirna era uma igreja pobre. E Jesus olhou para ela e disse: você é uma igreja rica. A igreja de Laodiceia, onde estava o maior centro oftalmológico e têxtil do mundo daquela época, uma igreja rica e abastada, Jesus olha para esta igreja e diz: tu és pobre, miserável, cega e nua. A igreja de Sardes tinha um alto conceito de si mesma. As pessoas que olhavam de fora para dentro tinham também um alto conceito daquela igreja. Ela era uma igreja viva, dinâmica, operosa. Mas Jesus Cristo olhou para esta igreja e disse: você, igreja, tem nome de que está viva, mas você está morta. Aquela igreja precisava passar por um reavivamento espiritual ou por um sepultamento. Leonard Ravenhill, certa feita, escreveu um livro, Porque Tarda o Pleno Avivamento, e ele disse que um pastor um dia pregou uma tabuleta na porta da igreja. Esta igreja experimentará um reavivamento, ou então enfrentará um sepultamento. Quando é que uma igreja precisa de reavivamento? Eu tenho percorrido a nação brasileira, pregado em centenas de igrejas de diversas denominações evangélicas. E a constatação que chego é que a igreja evangélica brasileira precisa desesperadamente de uma nova reforma e de um grande reavivamento espiritual. Este texto de Apocalipse 3 nos mostra esta necessidade. Quando uma igreja precisa de reavivamento? Primeiro, quando esta igreja tem a maioria de seus membros não convertidos, quando eles têm nome de que vive, mas estão mortos, quando eles têm o seu nome no rol da igreja, mas não escritos no livro da vida, quando eles têm uma espiritualidade apenas sintética, mas não real, quando eles parecem ser cristãos, têm cacuetes de evangélicos, parecem externamente pertencer ao rebanho de Deus, à família de Deus, mas de fato eles não são convertidos, eles ainda não experimentaram o novo nascimento, eles ainda estão mortos nos seus delitos e pecados. Uma igreja precisa de reavivamento quando há um processo de adoecimento dos membros. Diz a Bíblia que Jesus ordena: ser vigilante, e consolida o resto que estava para morrer. Havia crentes no CTI espiritual daquela igreja. E o que estava matando a igreja de Sardes não era a perseguição, não era nem mesmo as heresias. Você não nota nenhuma perseguição à igreja. Não há nenhuma presença de heresia na igreja, nem das doutrinas de Balaão, nem das doutrinas dos nicolaítas, nem mesmo dos ensinos da profetisa Jezabel. O problema da igreja de Sardes é o mundanismo. Ela está se conformando com o mundo, ela está se aparentando ao mundo, sendo amiga do mundo, se conformando com o mundo, tornando-se imitadora do mundo. Na verdade, o que está destruindo a igreja não é a espada do mundo, é a amizade do mundo. E esta igreja precisa de reavivamento, porque havia muitos membros não convertidos, mortos em seus delitos e pecados, e outros no estado avançado de doença e de enfraquecimento espiritual. Em terceiro lugar, uma igreja precisa de reavivamento. Quando esta igreja está trabalhando, está com a sua agenda dinâmica, está com as suas múltiplas atividades, mas suas obras não são íntegras
na presença de Deus. É muito triste quando se percebe que a igreja entra numa rotina, numa dinâmica, e tem trabalho, e tem agenda, e tem programações, e as pessoas comparecem, e as pessoas trabalham, e as pessoas fazem e acontecem. Mas estas coisas são feitas com a motivação errada, e estas coisas são feitas com a vida errada. As pessoas estão trabalhando na igreja, mas ao mesmo tempo vivendo em práticas de pecado. Elas estão engajadas na atividade da igreja, mas ao mesmo tempo vivendo uma vida dupla. Elas estão com um pé na igreja, mas também com um pé no mundo. Querem aproveitar o melhor do mundo e o melhor da igreja. E a igreja então passa por um marasmo espiritual, por uma secura espiritual, por um cristianismo apenas nominal, onde na verdade falta o óleo da unção de Deus, a alegria da intimidade com Deus, falta prazer e intimidade no estudo e na leitura da palavra de Deus. A vida de oração começa a entrar em colapso e esta igreja então carece de um reavivamento espiritual. É importante entender que a fonte do reavivamento espiritual não está nos mecanismos do misticismo, do pragmatismo religioso, não está nas novidades do mercado da fé. Hoje esse termo reavivamento é um termo muito confuso no meio evangélico. Há muitas pessoas que confundem reavivamento com emocionalismo estéril e histérico. Há outros que confundem reavivamento com presença de milagres ou sinais na igreja. Há outros que confundem reavivamento com modo e sistema e estilo de liturgia. Outros pensam que reavivamento é a presença de instrumentos musicais no culto, ou de danças litúrgicas, ou de glossolalia, falar em outras línguas. Eu quero dizer para você que reavivamento não tem a ver com estilo de culto, não tem a ver com presença ou não de sinais na igreja. Reavivamento tem início quando a igreja se volta para Deus, com o coração quebrantado, arrependido, chorando pelos seus pecados, com sede da palavra de Deus, com sede de oração, com sede de intimidade com o Deus vivo. Reavivamento é nova vida, e nova vida só Jesus Cristo pode oferecer por meio do seu Espírito. É por isso que Jesus se apresenta à igreja de Sardes: eu sou aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Em outras palavras, eu tenho a plenitude do Espírito Santo. E para uma igreja que está morta, para uma igreja que está doente, para uma igreja que está se mundanizando, apenas e somente o Espírito Santo pode trazer vida, restauração e reavivamento. Jesus Cristo se apresenta também àquela igreja como aquele que tem nas mãos as 7 estrelas. Em outras palavras, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Também, explicando melhor, são os líderes da igreja. Jesus Cristo é o dono da igreja. Ele tem a igreja em suas mãos. Ele está no meio da igreja, ele anda no meio da igreja, ele conhece a igreja, ele sonda a igreja, ele conhece as obras da igreja. A igreja é dele. Ele é o dono da igreja, o fundamento da igreja, o protetor da igreja, o edificador da igreja. E somente Jesus tem poder para restaurar a sua igreja. Nós não precisamos buscar as novidades, nós precisamos nos voltar às origens. Nós não precisamos buscar um outro evangelho, nós precisamos voltar ao antigo evangelho, ao evangelho da graça, ao evangelho do poder de Deus, ao evangelho da Escritura. É desta forma que uma igreja pode encontrar o caminho do reavivamento, o caminho da restauração. Mas Jesus Cristo vai orientar a igreja de Sardes para voltar e lembrar das coisas que ela já ouviu e já conhece. Eu quero dizer para você que, olhando o panorama da igreja evangélica brasileira, constatamos que cada vez mais as igrejas estão vazias da palavra de Deus.
Novidades e mais novidades estão entrando nas igrejas, substituindo a santa palavra de Deus. São poucos os púlpitos que ainda valorizam e priorizam a pregação fiel das Escrituras. Nós precisamos de uma igreja que se volte para a Bíblia, que se volte para aquilo que nós já ouvimos. E então nós tenhamos condições de balizar a nossa vida pela verdade de Deus e conduzir os nossos passos pelas veredas da obediência à palavra de Deus. É bem verdade que na igreja de Sardes não tem heresias, não tem perseguição. O que talvez existia naquela igreja era uma ortodoxia morta. Era uma igreja que talvez seguisse alguns parâmetros das Escrituras, mas não tinha vida pulsando naquela igreja. É possível hoje que haja igrejas, que não haja heresias em seu meio, igrejas que não têm nenhuma perturbação da perseguição do mundo contra ela, mas igrejas acomodadas, igrejas letárgicas, igrejas ortodoxas, mas igrejas mortas, igrejas frias, sem vida, precisando de um sopro do Espírito de Deus, precisando de um alento de vida, precisando de um reavivamento espiritual. O Senhor Jesus Cristo conhece a igreja e Ele disse: eu não tenho achados íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Há uns poucos ainda que andam com vestiduras brancas e não têm contaminado as suas vestes. Estes andarão de branco junto comigo no meu reino. O Senhor Jesus conhece a sua vida. E quando Ele fala da igreja, Ele está falando de você, Ele está falando de mim. Como é que seria a igreja de Deus se dependesse apenas de você? Se o Senhor avaliasse a igreja por meio da sua vida, como seria esta igreja? Uma igreja viva, uma igreja santa, uma igreja piedosa, uma igreja comprometida com a verdade, comprometida com a oração. O Senhor está olhando para a sua igreja hoje, Ele sonda a igreja, Ele investiga a igreja e Ele diz: eu conheço as tuas obras e eu não tenho achado as tuas obras íntegras na presença do meu Deus. É triste perceber que Jesus olha para a igreja de Sardes, uma igreja que tinha o nome de uma igreja viva, e disse: são poucos os que andam com vestes limpas. Há muita gente hoje na igreja, mas imiscuída com o mundo, se conformando com o mundo, sendo amiga do mundo e vivendo uma vida dupla. O Senhor Jesus está olhando e está dizendo: esta igreja precisa passar por um reavivamento espiritual. Aqueles que se apresentam com novidade de vida, com vestes limpas, confessando o nome de Jesus, Jesus promete a esses que eles andarão de branco junto com Ele. E aqueles que confessam o nome de Jesus aqui, Jesus está prometendo: eu confessarei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus santos anjos. Hoje eu quero convidar você a experimentar uma vida nova, uma vida plena, uma vida abundante em Cristo Jesus. Não basta apenas ser membro da igreja, ser batizado, ter o seu nome no hall de membros da igreja. É preciso que você leve uma vida plena de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus, revestido com o poder de Deus, uma vida de reavivamento espiritual. A igreja passará por um reavivamento ou por um sepultamento. Jesus olha para a igreja de Sardes e diz: você tem nome de que vive, mas você está morta. Hoje, se você está longe de Deus, distante do Evangelho, ou dentro da igreja, mas perdido, ou dentro da igreja, mas com a vida seca e árida, volte-se para o Senhor. Ele tem vida abundante, Ele tem os 7 Espíritos de Deus, Ele pode trazer para você plenitude do Espírito Santo, uma vida maiúscula, uma vida plena, abundante, uma vida cheia do poder e da graça do Deus vivo. Eu quero orar por você. Onde você está? Ore comigo neste momento. Ó Deus, eu quero colocar a vida daqueles que nos assistem neste momento nas Tuas mãos. Nós não podemos, meu Deus, nos conformarmos com uma igreja fria,
seca, árida, talvez ortodoxa, mas vazia de poder, talvez sem heresias no seu meio, mas sem vigor espiritual. Talvez, Deus, não sendo alvo da perseguição do mundo, porque já está se tornando amiga do mundo. Livra-nos disto, Senhor, da aridez, da sequidão, da mornidão espiritual, da aparência espiritual, de sermos uma igreja que tem apenas o nome de que está viva, mas está morta, de uma igreja cheia de gente não convertida, ainda morta nos seus delitos e pecados. Restaura a tua igreja, Senhor, reaviva a tua igreja, Senhor, derrama sobre ela do poder do teu Espírito, faz, ó Deus, cair sobre nós as torrentes do teu Espírito, para que a tua igreja se levante viva, forte, vigorosa, cheia da tua graça e do teu Espírito, para viver uma vida plena na tua presença. Essa é a nossa súplica, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Reavivamento ou sepultamento. Esse foi o tema da mensagem de hoje, baseado em Apocalipse, capítulo 3, versos de 1 a 6, onde o reverendo Hernandes mostrou que a igreja não é o que ela pensa que é, nem o que as pessoas dizem que ela é, mas o que Jesus conhece a seu respeito. Graças a Deus, porque podemos ser reavivados quando nos voltamos para a palavra de Deus e conhecemos aquele que dá o seu Espírito, aquele que nos concede vestes limpas aqui e vestes brancas na glória celestial. Adquira o programa de hoje com o tema Reavivamento ou Sepultamento, tanto em DVD como em CD, para a sua edificação, para presentear um amigo, um familiar, através da nossa loja virtual. Acesse o nosso site www.verdadevida.com.br ou adquira ainda de segunda a sexta no horário comercial, ligando para o nosso 0800 119 105. O nosso fraternal abraço para os amados irmãos da Igreja Presbiteriana de Miguel Calmon e toda a região que estão completando o seu centenário de fundação. Eu estarei acompanhando o reverendo Roberto Brasileiro, presidente do nosso Supremo Concílio, que será o pregador desta noite, do culto que começa às 19h30 e será transmitido ao vivo pela nossa IPB TV, pelo site do programa Verdade e Vida e pela TV Igreja da Igreja Presbiteriana da Bahia. Nós queremos até o final do ano estar em todos os estados brasileiros em TV aberta. Contamos com as suas orações e divulgação. Acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e torne o programa Verdade e Vida autossustentável. Clique ali em Faça Sua Doação, faça o seu cadastro, imprima o seu boleto e pague em qualquer banco. Ou ainda faça a sua doação em qualquer agência do Banco do Brasil para a conta 7000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3. Pais consagrados aos filhos. Esse é o tema do nosso próximo programa, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá, e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Publicamos mensalmente o Cada Dia com mensagens, sugestões de leitura da Bíblia e orações para ajudar você a começar bem o seu dia. Para receber gratuitamente em sua casa o exemplar desse mês, ligue para 19 37 41 3000 durante a semana no horário comercial. Anote aí, 19 37 41 3000. Se preferir, mande-nos um e-mail solicitando seu exemplar gratuito, cadadia@lpc.org.br. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia.